Eu acho que o Bahia, ele foi buscar, conseguiu um empate ainda no primeiro tempo, que, né, o Tassiano faz o gol, e aí dá uma tranquilidade pro Bahia. Inclusive mexer na equipe, o Everton Ribeiro tinha começado fora, ele entra no segundo tempo, joga bem. E aí é o seguinte, viu, João? A gente até falou na sexta-feira. O Bahia, ele não tem um elenco muito grande, mas ele tem peças muito interessantes. Então você vê que o Everton Ribeiro, ele começou, entrou o Della Pena, né? Depena? Carlos Depena. Isso. Entrou o Depena, não foi tão bem, aí o Everton Ribeiro entrou, aí tem o Biel que tem entrado bem, aí tem Ademir, aí tem opções, O Everaldo metendo gol. Então, ó, o Bahia é G3 e tem que ser, eu sei que tem uma galera que é aquela galera que, né, que acha que o futebol ele só existe, né, em outros lugares do Brasil. Que é no eixo, entre aspas. Mas o Bahia, ele tem que ser seriamente considerado. A gente já falou sobre isso na semana passada. E o futebol tá muito bom, viu, o João? Futebol do Bahia tá um futebol bacana de se ver. Com certeza. Quem não tá considerando o Bahia agora já, na minha opinião, não tá vendo os jogos do Bahia, não tá vendo o campeonato acontecer. Destacar, você falou aí do primeiro gol do Tassiano, o Everton Ribeiro nem tinha entrado, né? Mas, sabe, se for olhar o primeiro gol desde a construção, pô, toque de bola, tal, posse de bola ali do Bahia, vai de um lado, vem do outro, vai, enfim, na lateral direita, cruzamento, Tassiano se antecipa muito bem depois do desvio na zaga. É um meio campo, se for bogar o meio campo titular ali, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, o Everton Ribeiro, colocar o Cauli ali como meia também. Cara, é de fazer inveja aí na maioria dos times aí da Série A. O Everaldo, como você falou, fazendo gols. Então, assim, o time do Bahia, eu concordo com você que o elenco talvez ali, em algum momento do campeonato, se tiver algumas lesões e tal, pode, né, cobrar seu preço. Assim, pode, né? Não vamos afirmar nada aqui. Mas vem performando muito bem sob o comando do Rogério aí. E, assim, que sorte, vamos dizer assim, entre aspas, sorte do Bahia não ter caído ano passado, né? Porque o planejamento ia, né? Ia Ah, ser tudo diferente, né? seria, Mas, seria terrível. Seria terrível, seria terrível. O Isaac tá perguntando se eu não vou atualizar o favoritômetro do brasileiro hoje. Eu vou atualizar nessa semana. Vamos esperar o resultado da rodada do meio de semana? Antes da próxima rodada, da 13ª rodada, a gente vai atualizar. E eu já vou antecipar. O Bahia vai estar entre os top 5. Vai estar. Vai estar. Eu ainda acho que existe uma grande chance dos dois fazerem uma briga particular de novo, Flamengo e Palmeiras. Mas não dá pra descartar, não. Vamos agora trazer o Sérgio Pinheiro, direto de Salvador, e o Marcelo Lages, direto de Belo Horizonte, para a gente falar primeiro de Bahia e Cruzeiro. Vou começar com o Sérgio Pinheiro, respeitando os critérios do mandante e do vencedor do jogo, que mudou muito de cara depois da expulsão do Marlon, né, Sérgio? Bom dia. Olá, Barreto, tudo bem? Muito bom dia a todos ligados aí no Redação. Sim, foi um momento chave do jogo, a expulsão do Marlon ali, uma falta dura em cima do lateral Gilberto, né? Ali aos 20 do segundo tempo. Até aquele momento o Cruzeiro fazia um jogo muito duro contra o Bahia. No primeiro tempo o Cruzeiro abriu o placar, né, com o Verón. O Bahia só empatou o jogo no último lance, nos acréscimos, com um gol do Tassiano de cabeça. Até aquele momento ali, jogo muito parelho, aí veio a segunda etapa, teve a expulsão, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos, e aí o Rogério Ceni foi com tudo para o ataque. Ele foi no banco de reservas e colocou o Biel, o colombiano Estupinhan, colocou também o Ademir e o Everton Ribeiro, que tinha sido poupado, tinha começado a partida no banco, ele colocou também o Everton, e esses jogadores acabaram fazendo aí uma diferença enorme. O que era um jogo apertado virou goleada, com o Bahia com um jogador a mais, né? A gente teve o Estupinhan fazendo 2-1, o Biel marcando um lindo gol, fazendo 3-1, e já no finalzinho também o Estupinhan marcou mais uma vez para o Bahia, fechando o placar em 4-1. E aí a gente vê a importância, né,
do banco de reservas nesse jogo de ontem, já vem sendo assim algumas partidas, o Bahia mostrando que tem suas estrelas, mas tem também um banco sólido que quando tem a oportunidade de entrar no jogo, está dando uma ajuda aí importantíssima. O Ademir, por exemplo, ele não fez gol, mas ele participou com belas jogadas de arranque, né? Um jogador muito leve, muito rápido ali pelo lado direito, tanto que o apelido dele é Fumacinha, então ele colocou fogo. Já que estamos falando de São João, né? O Fumacinha botou fogo ontem lá na Arena Fonte Nova. E vale destacar também mais um público excepcional, 35 mil torcedores na arena, aqui feriadão de São João. Salvador fica uma cidade vazia em pleno São João, todo mundo vai para o interior. Então você ter 35 mil pessoas ontem na Fonte Nova, realmente é de se louvar, porque é um público bem importante. E aí o Bahia vai engrenando sequência, né? Sequência em casa, uma sequência importantíssima. São 5 jogos pelo Brasileirão na Arena Fonte Nova, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Na temporada são 18 jogos sem perder na Arena e o Bahia vai aí de volta ao G4, que tinha saído na rodada passada depois daquela derrota para o Flamengo. Bate o Cruzeiro, volta para o G4 e agora na quarta-feira tem um Vasco pela frente, Barreto. O Bahia continua brigando lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, tá no G4. O Cruzeiro tinha expectativa de chegar um pouquinho mais perto, né, Marcelo Lages? Bom dia para você também. E essa goleada certamente é um baque, né? Oi, Xará, bom dia para você, para toda a bancada, para o Sérgio também, para todo mundo que está acompanhando a redação. Certamente o cruzeirense esperava um jogo muito difícil, né? Sim, porque o Bahia está como mandante com uma campanha muito forte nesse Campeonato Brasileiro. Mas a expectativa era alta porque o Cruzeiro estava com 3 vitórias seguidas, né? Então, toda essa mudança que vem acontecendo no Cruzeiro, os novos ares que estão chegando no Cruzeiro, a torcida está empolgada e os resultados também começaram a aparecer sob o comando do Seabra. Mas o Cruzeiro, como o Sérgio disse, teve um jogador expulso aos 20 minutos. O Marlon, a segunda expulsão dele com cartão vermelho em 5 jogos. Marlon que inclusive fez uma postagem falando dessa infelicidade que foi a expulsão dele. Mas o Cruzeiro conseguiu fazer um jogo parelho até a expulsão. Depois da expulsão, a gente pode falar aqui que em Minas Gerais o trem desandou. Aí o Cruzeiro acabou tomando a virada, né? E acabou ali no final do jogo, o jogo acabou virando uma goleada. Mas assim, a gente poderia destacar também aqui o gol do Verón. Verón vinha ganhando essas oportunidades como titular com a ausência do Rafa Silva e também do Dineno, faz o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter ampliado a vantagem em alguns lances em que Matheus Pereira poderia ter tocado para um companheiro melhor colocado, o Robert também poderia ter tocado para o Matheus Pereira, mas isso não foi feito. E aí o Bahia, que já estava crescendo no primeiro tempo, consegue um empate e a virada no segundo tempo. O próprio Seabra reconhece que poderia ter fechado um pouco mais o Cruzeiro depois da expulsão, ter segurado um pouco mais, mas tem todo o mérito também do Bahia, que colocou o time para frente e aí acaba chegando a essa goleada, Barreto. A gente vai ouvir o Marlon, né? Já que a gente está dizendo aqui que ele foi o pivô desse resultado. Ele falou na saída do jogo, foi para a Rádio Itatiaia, né? Temos aí o trecho da entrevista. Cara, contra o São Paulo eu dei uma entrada dura realmente e reconheci publicamente que era para expulsão. Hoje não estou dizendo que o lance não seja para expulsão também, mas eu vou e paro na jogada, só que o cara chega antes, eu tento tirar a perna e consequentemente a perna dele vem em direção ao meu pé. Claro que provavelmente o clube deve tomar algum tipo de atitude, seja me multar financeiramente ou me deixar fora de alguns jogos. Espero não pegar mais de um jogo por isso, porque eu não tenho esse perfil de atleta maldoso. É que na jogada, como é que é? Estou tentando buscar aqui a expressão de arbitragem para isso, né? Não é só imprudência, não. Quer dizer, força excessiva, né? Temerária. Isso, né? Eu aprendi essa palavra com transmissões.
não necessariamente precisa ter a intenção, né? Ele foi feio e o lance contra o São Paulo também foi, mas se puder aliviar um pouco a barra do Marlon, não na expulsão, o Bahia, no início do segundo tempo, ainda com 11 contra 11, já estava melhor. O primeiro tempo, como o Marcelo citou, o Cruzeiro teve muitas chances. O Matheus teve 2 lances iguais, que o Matheus Pereira tá no meio, carrega pelo meio, o Robert está sozinho na esquerda, ele não passa. Teve a chance do Verón, que a gente viu aí, aos 45 do primeiro tempo. O Verón recebe completamente sozinho e não consegue finalizar. O Bahia cresceu, até nessa reta final de primeiro tempo, o Bahia já estava crescendo ali 35, 40. E era melhor, o Ceni mexe no intervalo, bota o Biel e o Everton Ribeiro, saem o Cauli e o Depena. O Cauli tá mal, tá num momento de queda de produção. E o Ceni usando as opções que tem no banco agora. Eu lembro que na final do Baiano ele tinha reclamado, eu não tenho opções no meio campo para mexer, né, no banco. Hoje chegou o Depena para o meio, o Depena foi titular ontem. E como o Sérgio comentou, o segundo tempo do Bahia foi muito diferente, com 11 contra 11 e ainda mais com 11 contra 10, foi absoluto. Vamos ouvir também o Rogério Ceni, técnico do Bahia. Tem 2 maneiras de você ver o futebol. Ou você se adapta ao adversário a cada jogo, e eu acho que é completamente... Ano passado nós fizemos muito isso, tá? Ou você repete muito aquilo que você faz e faz com que os outros se adaptem a você. Eu acho que isso é quando você consegue, isso é uma coisa muito importante, quando você consegue com que os outros se preocupem a se adaptar a jogar contra você, eu acho que isso é uma virtude também. Então, é um jogo sempre, os primeiros 45 são sempre, tá todo mundo com energia, né? Quando vai baixando a energia, a velocidade se torna mais importante. Então, assim, eu acho que é possível fazer trocas, é possível alterar sistemas, mas quando você tem confiança naquele trabalho que você faz e você tem peças para encaixar, eu acho que é sempre importante você conseguir fazer com que o adversário se molde a você. Isso eu acho que a longo prazo mostra uma ideia de time que eu acho que é muito bacana. Para isso a pré-temporada foi importante, para isso esses Campeonato Baiano, Copa da foram muito importantes para dar hoje uma sustentação, uma linha de jogo para o time. Interessante essa diferenciação que faz o Rogério, né? Mas ela me faz pensar que no extremo disso aí vem a teimosia, né? Que talvez seja hoje o que se pense do Fernando Diniz. Né? Vou jogar do meu jeito contra todo mundo. Isso, que está insistindo demais, mesmo quando não dá certo. Né? O futebol é uma disputa entre ideias, né? Claro. E você quer impor sua ideia do jogo em cima de adversário. Sim. É claro que é melhor você ser o protagonista das ideias do jogo. Né? Fazer com que o outro se molde a você nesse sentido, né? Significa que você é quem está implementando as melhores ideias. Né? Mas existe também um cuidado de fazer uma leitura para quando essa ideia, de repente, não está esgotada. Porque, às vezes, os adversários aprendem a se moldar a você. Mas tu vai falar isso para Marcelo Bielsa? Ele vai pegar aquele balde que ele gosta de sentar e vai jogar em cima de você. Bom, são filosofias. Cada um tem a sua. A ideia não se negocia.